Estamos de volta agora com o nosso quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio dá sequência à série de reportagens sobre a arte da medicina. Hoje falando um pouco da medicina nos dias atuais. No nosso quadro anterior, nós demos início a uma série de matérias falando sobre a arte da medicina e eu comentei um pouco como se exercia a medicina nos primórdios em que os médicos eles tinham que contar apenas com a sua percepção e com o seu raciocínio. E ao longo do tempo, até os dias atuais, nós observamos aí uma mudança extraordinária no sentido de que novas técnicas foram adicionadas, novos exames. Isso hoje em dia, todo dia está surgindo coisas novas em termos de tratamento, em termos de exames para se fazer diagnósticos e que sem dúvida nenhuma melhorou muito a prática da medicina, facilitou de uma maneira extraordinária a maneira como os médicos fazem o raciocínio sobre as doenças, porque nós estamos conhecendo melhor as doenças, né? Então essa tecnologia chegou para ficar e felizmente isso tem se desenvolvido de uma maneira, eu considero até que muito rápida, né? E isso tem melhorado de uma maneira fantástica os resultados que a gente tem sobre doenças. Para citar apenas um exemplo, até 30, 40 anos atrás as pessoas morriam de infecções que hoje, né, com antibióticos, com diagnósticos precisos que nós temos capacidade de fazer, praticamente essas infecções foram debeladas, né? Mas o que tem acontecido também é um pouco uma distorção em relação ao aproveitamento dessas novas tecnologias. Muitas pessoas, e eu digo inclusive alguns médicos, se baseiam muito nessa tecnologia e esquece de olhar para o doente, como a gente costuma dizer. Eles esquecem de dar atenção, de ter uma conversa, de estar próximo dos pacientes, escutar o que eles têm a dizer, as suas histórias de vida, não só as histórias sobre a doença, que auxiliam de maneira muito grande as pessoas fazerem um diagnóstico correto. A gente diz que esses exames, eles são subsidiários, eles são auxiliares. De maneira nenhuma eles podem substituir a ação do médico, a conversa que o médico tem, o exame físico que o médico precisa fazer no seu paciente. Isso nenhuma tecnologia vai substituir. Então, mesmo hoje, com todos esses equipamentos todos que nós temos de tratamento e de diagnóstico, de maneira nenhuma nós podemos deixar de lado essa percepção. É esse que faz o diferencial entre um médico e outro, é aquele que apenas se baseia na tecnologia, se baseia em exames, ou aquele que ainda conversa com o paciente, aquele que ainda ouve o paciente, que examina o paciente, porque é através dessa percepção e dessa capacidade de análise dos dados da história clínica e do exame físico, ele vai saber o exame correto a pedir. Então, de maneira nenhuma nós podemos nos esquecer que o médico é ainda o elemento mais importante nesse processo todo. E isso não vai ser substituído jamais pela tecnologia. A percepção do médico, aquilo que ele obtém de informação para se fazer um diagnóstico, ele é apenas complementado com os exames subsidiários que nós temos. Então, o médico ainda precisa desenvolver essa capacidade de observação e de fazer as perguntas certas mediante o conhecimento que ele tem sobre a doença. É isso que faz a diferença num tratamento e num diagnóstico bem feito. E no nosso próximo quadro, eu quero comentar com vocês como adaptar a percepção, a intuição do médico com os exames e as tecnologias atuais para exercer a medicina nos nossos dias. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.